Giro de notícias, edição de sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente falar, muita coisa para a gente atualizar sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar principalmente nesse vídeo sobre Brian Rodrigues, atacante que está no futebol mexicano, o uruguaio Brian Rodrigues, que pode pintar aí no Vasco da Gama, né? O Vasco negociando a contratação desse jogador, inclusive avançou nas tratativas para tentar fechar com o Brian Rodrigues. Falaremos também sobre Copinha, é claro, o Vasco ontem se classificou e já joga amanhã, isso mesmo, já tem jogo amanhã na Copinha, que será contra o Corinthians, nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, falaremos sobre tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu. Meus queridos, ontem o Vasco deu show na Copinha, né? Um jogo eletrizante contra o Flamengo de Guarulhos, né? O Flamengo de São Paulo. O Vasco venceu por 5-3, um jogo eletrizante mesmo, né? O Vasco já saiu perdendo com 1 minuto, o Flamengo fez 1-0 ali com 1 minuto, o Vasco vira o jogo, né? Chega a fazer 3-1, o Flamengo de Guarulhos busca o empate 3-3 e na parte final o Vasco faz 4-3, 5-3 e define, né, a sua vitória e a sua classificação. Maxwell Alegria fez um golaço, o menino Lucas Zuccarello, que é um dos destaques do Vasco aí nessa Copinha, marcou 2 gols, foi decisivo, né, na partida de ontem, e o Vasco garante a sua classificação para as quartas de final da Copinha. Muita gente não esperava que o Vasco fosse chegar tão longe, né, na Copa São Paulo, já que o Vasco está com um time meio que remendado nessa Copa São Paulo, já que muitos jogadores que são titulares do Sub-20 do Vasco estão nesse início de campeonato carioca, né, jogando ali o campeonato carioca com o grupo principal. Então o Vasco foi com um elenco meio capenga para a Copa São Paulo. Ninguém botava muita fé que fosse chegar longe, mas já está aí nas quartas de final da Copinha. O adversário está definido, como eu falei no início desse vídeo. O Vasco vai enfrentar o Corinthians, pedreira, hein? Vasco e Corinthians. A partida vai acontecer na cidade de Santo André. Vasco e Corinthians, o Corinthians que eliminou a equipe do Ituano. Bom, a partida está marcada para acontecer amanhã, domingo, 4 da tarde, né? Vasco e Corinthians lá em Santo André. Porém, o Corinthians está tentando mudar o horário dessa partida para 11 horas da manhã. Vamos ver se o Corinthians vai conseguir ou não essa alteração. O Corinthians solicitou, né, para a Federação Paulista para não ter conflito em relação ao jogo do time principal. Vamos aguardar se a Federação Paulista vai ou não acatar o pedido corintiano, mas já está definido que o jogo é amanhã na cidade de Santo André. Corinthians e Vasco. Vamos torcer aí para a nossa garotada avançar para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, falamos bastante aqui de Copinha. Parabéns também, né, para a molecada que, pô, campanha show que eles estão fazendo. Mas agora vamos de time principal e vamos falar de mercado da bola, porque o Vasco está avançando nas tratativas pela contratação de Brian Rodrigues, atacante do América do México. O Vasco fez proposta ao América do México pelo uruguaio Brian Rodrigues. O Vasco ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 24 milhões de reais, para poder contar com o jogador que o Vasco busca para ser titular, né? Claro, um investimento desse tamanho. O clube mexicano, o América, quer um valor um pouco maior para poder liberar o Brian Rodrigues, e as partes estão negociando para tentar chegar ali num acordo. A informação inicial foi dada pelo companheiro Carlos Berbé, inclusive outros portais também citaram nessa negociação. O NT Cash falou com o empresário do Brian, enfim, trouxe algumas atualizações também, mas está confirmado realmente que o Vasco fez essa proposta e está negociando com o América do México pelo Brian Rodrigues. A negociação segue em andamento, o Vasco está confiante no acerto e o jogador vê com bons olhos uma vinda ao Brasil. Então, mais atualizações devem surgir em breve nessa situação aí do Brian Rodrigues, mas é uma negociação que o Vasco está confiante. E, pô, o Brian é numa posição que o Vasco realmente procura, né? Que o Vasco está carente
que é a posição de ponta. Tem um BO em cima do Brian, que ele tem uma denúncia, é importante dizer que é uma denúncia e não uma acusação. Ele tem uma denúncia lá, grave, né, no México, em relação a assédio. E a informação é que a diretoria do Vasco avaliou a situação jurídica do jogador antes de começar a avançar nessa negociação. O Vasco recebeu do staff e dos advogados de Brian Rodrigues documentos e algumas provas que reforçam a sua defesa. Além disso, o Vasco consultou escritórios jurídicos especializados em casos desse tipo e o Vasco se sente resguardado para poder seguir com as tratativas. Foi a apuração do companheiro Matheus Gilbert, né? Que o Vasco está se resguardando e procurou saber sobre essa denúncia, né, que tem em cima do Brian, e aparentemente, segundo, né, essas informações, o Vasco está respaldado em relação a isso. Bom, é um caso que, enfim, gera polêmica. Vamos aguardar mais atualizações no que vai acontecer. Mas as negociações entre Vasco e América do México existem e o Vasco está confiante em contratar o Brian Rodrigues. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar sobre o jogo de amanhã, que amanhã o Vasco encara... Amanhã tem open bar de Vasco, hein? Porque tem jogo na Copinha e tem jogo também no Campeonato Carioca. O Vasco vai enfrentar o Boa Vista em Saquarema amanhã, 7 horas da noite. O Vasco deve ir ainda com a equipe alternativa, né? Fusato deve continuar no gol, o Souza deve continuar ali como zagueiro, deve ganhar mais uma oportunidade, né? E os jogadores como Jair, Maxime, Paulinho, Jean Davi devem também ganhar mais minutagem nessa partida. Amanhã, 7 horas, Vasco e Boa Vista, na verdade Boa Vista e Vasco em Saquarema pelo Campeonato Carioca. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!